Você já sentiu uma dor que parecia não ter explicação? Uma angústia que aperta o peito? Uma solidão que insiste em te acompanhar, mesmo quando você está cercado de pessoas? Ou até aquela sensação de ser diferente, de não se encaixar totalmente nos lugares onde antes se sentia bem? Talvez você já tenha chorado em silêncio, se perguntando por que sente tudo isso, enquanto os outros ao redor parecem seguir suas vidas sem peso algum. Pois eu preciso te dizer algo muito sério. Essas dores não são comuns. Elas são sinais espirituais, marcas invisíveis que revelam quem você realmente é diante do céu. E quero que você entenda. Não são todas as pessoas que conseguem ouvir até o final uma mensagem como essa. Muitos vão sair antes, vão se distrair, vão dizer que não tem sentido. Mas os escolhidos, aqueles que foram separados por Deus para algo maior, esses permanecem. Se você está aqui neste momento, já é um sinal claro de que Deus quer falar com você de uma maneira especial. Por isso, eu faço um convite. Não apenas ouça, mas abra o coração. Se essa mensagem tocar sua alma, permaneça até o final, porque o Senhor pode estar usando este momento para confirmar aquilo que você já pressentia há muito tempo. O chamado que existe sobre a sua vida. A primeira dor que só os escolhidos de Deus sentem é a dor da solidão. É um vazio estranho que não se explica com palavras. É estar em uma sala cheia de pessoas, ouvir risadas, conversas, barulhos e ainda assim sentir-se deslocado, como se não pertencesse mais àquele lugar. Essa solidão dói, porque parece injusta. Você ama as pessoas, mas sente que não consegue mais se conectar com elas da mesma forma. É como se sua alma gritasse em silêncio: eu não sou daqui. Mas saiba, essa solidão não é castigo, é treinamento. Quando Deus decide separar alguém, Ele primeiro retira essa pessoa de certos ambientes. É o processo de santificação, de apartar, de lapidar o coração, para que ele não dependa da companhia dos outros, mas da presença dele. Moisés experimentou isso quando precisou deixar o Egito para viver no deserto, cuidando de ovelhas, sem glória, sem palácios, apenas com o silêncio e a solidão. Elias também sentiu isso, escondido na caverna, acreditando estar sozinho, até ouvir a suave voz de Deus que o renovou. Talvez você esteja exatamente nesse processo. Pessoas se afastaram, convites desapareceram, amizades que eram constantes foram diminuindo. No começo você não entende, dói, parece rejeição. Mas Deus está usando essa solidão para criar intimidade com você. Ele está tirando os barulhos externos para que você aprenda a ouvir o sussurro do Espírito. Ele está provando que mesmo que o mundo inteiro se cale, a presença dele continua sendo suficiente. E eu te pergunto agora, você tem sentido essa solidão? Já percebeu que não se encaixa mais nos lugares de antes? Se isso acontece com você, declare nos comentários. Eu também tenho sentido essa solidão, porque quando você escreve isso, você está dizendo ao mundo espiritual que entende o processo que Deus está fazendo em sua vida. Mas existe uma dor ainda mais intensa que caminha junto com a solidão, a dor da incompreensão. Essa talvez seja uma das maiores marcas dos escolhidos. Você já tentou explicar um sonho que Deus colocou no seu coração e recebeu apenas olhares de desconfiança? Já compartilhou uma visão, uma promessa, uma experiência espiritual e foi chamado de exagerado, místico demais ou até de sonhador? Essa é a dor de carregar algo invisível aos olhos humanos, mas real aos olhos espirituais. José passou por isso. Quando contou aos irmãos sobre os sonhos que tinha, foi ridicularizado, chamado de sonhador e rejeitado. Jeremias foi incompreendido por sua própria geração, acusado de perturbar a paz. Até Jesus, o Filho de Deus, foi desacreditado e rejeitado por muitos dos seus.
Ou seja, se até aqueles que carregaram o maior chamado sofreram com a incompreensão, não é diferente com você. E eu sei que isso dói, porque todo coração deseja ser aceito, acolhido, compreendido. Quando você fala algo que é profundo para você e recebe apenas ironia ou silêncio em troca, é como se uma faca atravessasse a alma. Mas quero que entenda, a incompreensão não é fracasso, é confirmação. O que Deus plantou em você é tão grande que não cabe na lógica humana. Por isso, muitos não entendem. O peso da promessa é invisível para quem não tem olhos espirituais. Pessoas vão rir, vão duvidar, vão achar que você é sensível demais. Mas Deus olha para você e diz: eu te entendo, eu conheço o que coloquei dentro de ti. Ele não espera que os outros validem o chamado, porque o chamado não vem dos homens, vem do céu. E talvez você esteja se perguntando: mas por que, Senhor? Porque ninguém me entende. Porque os escolhidos não foram chamados para seguir a multidão, mas para caminhar contra ela. Aquele que foi separado precisa aprender a andar pela fé, mesmo quando não há reconhecimento humano. E lembre-se, cada vez que alguém te chama de sonhador, Deus está dizendo: continue, porque eu te vejo e eu confirmo o que falei contigo. Agora eu quero saber de você. Já passou por essa dor da incompreensão? Já foi chamado de exagerado? Já foi desacreditado mesmo sabendo que carregava uma promessa? Se sim, declare nos comentários: eu também já fui incompreendido. Essa confissão não é apenas um desabafo, é um testemunho de fé. Quando você escreve isso, você ativa o mundo espiritual, mostrando que não vai desistir só porque os outros não entendem. E lembre-se, solidão e incompreensão não são sinais de rejeição, mas de eleição. São marcas que apenas os escolhidos carregam, porque Deus está separando você para algo muito maior do que consegue imaginar. Existe uma dor que todos nós, em algum momento da caminhada espiritual, enfrentamos, mas que para os escolhidos de Deus se torna ainda mais intensa: a dor da espera. Essa é talvez uma das mais difíceis, porque ela fere não o corpo, mas o coração e a mente. Esperar por algo que não acontece no nosso tempo é como carregar um peso invisível todos os dias. A espera gera ansiedade, inquietação, dúvidas. Parece que a promessa nunca vai se cumprir. Quantas vezes você já orou pedindo uma resposta imediata e em vez disso recebeu apenas silêncio? Quantas vezes você já viu as coisas acontecerem na vida de outras pessoas e se perguntou: Senhor, e eu? Quando vai chegar a minha vez? A dor da espera é cruel aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus ela é ferramenta de lapidação. Todo escolhido precisa aprender a confiar no tempo do Criador. Não foi assim com Abraão, que esperou anos pela promessa de ter um filho. Ele recebeu a palavra, mas os dias viraram meses, os meses viraram anos e nada acontecia. A cada manhã, o sol nascia e a promessa parecia cada vez mais distante. Mas Deus não esqueceu. Ele só estava trabalhando no tempo certo, porque promessa não se cumpre pela pressa do homem, mas pela fidelidade de Deus. E talvez seja essa a dor que você está sentindo agora. O tempo parece não andar, as orações parecem não ser ouvidas, e o coração começa a duvidar. Mas entenda, o silêncio de Deus durante a espera não é rejeição, é preparação. É nesse tempo que Ele molda seu caráter, fortalece sua fé e alinha o seu coração ao propósito dele. A espera gera raízes profundas, porque quem aprende a confiar em Deus, mesmo sem ver, é capaz de permanecer firme quando a promessa finalmente se cumpre. José também passou por essa dor. Deus havia mostrado a ele em sonhos que teria um grande futuro, mas em vez de subir rapidamente, ele foi lançado em um poço, vendido como escravo, preso injustamente. A espera parecia contradizer a promessa, mas quando chegou o tempo certo, José saiu da prisão direto para o palácio. Perceba, Deus não se atrasou.
Ele apenas esperou o momento em que o coração de José estava pronto para carregar aquilo que ele havia preparado. E eu quero te perguntar, você tem vivido essa dor da espera? Tem sentido como se os dias passassem e nada mudasse? Se sim, não desanime. Declare nos comentários: eu estou esperando, mas continuo confiando. Porque quando você declara, você ativa o mundo espiritual com sua fé. A espera dói, mas é nessa dor que você prova que acredita mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias. Agora, existe outra dor que só os escolhidos de Deus conseguem compreender: a dor das perdas. Essa talvez seja uma das mais difíceis de aceitar, porque ninguém gosta de perder. Perder pessoas, perder oportunidades, perder algo que parecia essencial para a sua vida. As perdas geram luto, vazio, incerteza. Muitas vezes você olha para trás e não entende. Senhor, por que o Senhor tirou isso de mim? Por que permitiu que essa porta se fechasse? Por que alguém que eu amava tanto precisou ir embora? Mas o que para nós parece uma tragédia, para Deus muitas vezes é livramento. Ele enxerga aquilo que nós não vemos. Ele sabe o que o futuro reserva. Ele conhece os corações que talvez pudessem nos afastar do propósito. E por isso, ele permite perdas que doem, mas que nos protegem. Ló precisou se separar de Abraão para que este pudesse viver a plenitude da promessa. Ruth perdeu seu marido, mas foi exatamente essa perda que a conduziu ao encontro de Boaz e a inseriu na linhagem de Jesus. Jó perdeu tudo em um só dia: família, riqueza, saúde. Mas aquela perda foi o cenário onde Deus restaurou em dobro e mostrou ao mundo inteiro o poder da perseverança. Talvez hoje você esteja vivendo a dor das perdas. Perdeu alguém querido, perdeu um relacionamento, perdeu um emprego, perdeu uma oportunidade que parecia ser a grande chance da sua vida. E eu sei que dói, sei que parece injusto, mas entenda, Deus nunca retira sem ter algo maior preparado. O que Ele tira não é para destruir, é para abrir espaço para o novo. Muitas vezes, a perda é a única forma de fazer você sair de onde está e caminhar para onde Ele quer te levar. E aqui está a revelação. Os escolhidos sempre vão experimentar perdas, porque precisam aprender a se apegar mais ao doador do que às dádivas. Se você se apega demais ao que tem, corre o risco de se esquecer de quem te deu. Então Deus, em sua sabedoria, às vezes permite que algo seja retirado, não para te punir, mas para te lembrar de que Ele é o centro de todas as coisas. Lembre-se, Jesus mesmo falou que quem quisesse segui-lo deveria estar disposto a deixar para trás pai, mãe, irmãos, terras. Não porque ele não valorize relacionamentos ou conquistas, mas porque ele sabe que nada pode ocupar o lugar que só Deus deve ter em nossos corações. Talvez você ainda não entenda suas perdas, mas um dia olhará para trás e vai perceber. Se aquilo não tivesse acabado, você não teria chegado até aqui. Se aquela pessoa não tivesse ido embora, você não teria crescido. Se aquela porta não tivesse se fechado, você não teria entrado na porta que Deus preparou. E agora eu quero perguntar a você: já sentiu essa dor das perdas? Já chorou por algo ou alguém que se foi sem entender por quê? Se sim, escreva nos comentários. Eu já passei por perdas, mas continuo confiando em Deus. Porque essa declaração mostra que mesmo em meio às lágrimas, você permanece firme na fé. E perceba como as dores se conectam. A espera ensina a confiar no tempo de Deus e as perdas ensinam a confiar nos caminhos de Deus. Ambas nos lembram que não temos o controle, mas que servimos a um Deus que nunca perde o controle. E é exatamente por isso que, se você chegou até aqui, eu quero fazer um pedido especial. Se inscreva neste canal agora mesmo. Isso não é apenas sobre seguir mais um conteúdo, mas sobre estar em um ambiente onde sua fé será fortalecida, onde mensagens do céu vão te alcançar semana após semana.
Aperte o botão de inscrição e ative o sininho, porque cada palavra que o Senhor nos dá para compartilhar pode ser exatamente a resposta que você estava esperando. Não deixe para depois, porque o depois pode ser tarde demais. Existe uma dor que não aparece nos exames médicos, que não pode ser explicada em palavras simples e que talvez seja a mais silenciosa e, ao mesmo tempo, a mais transformadora de todas. A dor do confronto interior. Essa dor não vem de fora, mas de dentro. É o momento em que Deus coloca o escolhido diante de si mesmo e o faz encarar suas próprias fraquezas, medos, pecados e limitações. É como se um espelho fosse colocado diante da alma e nele você não visse apenas o que mostra aos outros, mas tudo aquilo que esconde, tudo o que ainda precisa ser tratado, curado e transformado. Essa dor é profunda porque ninguém gosta de ser confrontado. Nós preferimos acreditar que estamos prontos, que já temos maturidade, que já entendemos tudo. Mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar no interior, ele revela áreas que precisam ser moldadas. E o processo de moldar nunca é confortável. Imagine o oleiro diante do barro. Para que o vaso seja perfeito, ele precisa amassar, pressionar, retirar impurezas, recomeçar quantas vezes forem necessárias. Assim é Deus conosco. Ele nos coloca em suas mãos e começa a moldar. E o confronto interior é o sinal de que ele não desistiu de você. Muitos homens e mulheres de Deus passaram por esse processo. Davi, por exemplo, foi um rei segundo o coração de Deus, mas também precisou enfrentar a dor do confronto interior. Quando errou, o profeta Natã o expôs, e naquele momento Davi poderia ter endurecido o coração, mas ele escolheu se render e clamar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse clamor nasceu da dor de reconhecer que precisava mudar. Pedro também enfrentou essa dor. Ele se achava forte, dizia que jamais negaria Jesus, mas diante do medo acabou negando o Mestre 3 vezes. O galo cantou e o olhar de Jesus o confrontou. Naquele instante, Pedro desabou por dentro. Chorou amargamente porque percebeu que não era tão forte quanto pensava. Mas foi nesse choro que nasceu o apóstolo que seria usado para pregar no dia de Pentecostes. O confronto interior feriu, mas também gerou transformação. Talvez você esteja passando por esse mesmo processo. Deus tem colocado situações que revelam partes do seu caráter que você preferia esconder. Talvez seja a impaciência, talvez o orgulho, talvez feridas antigas que você achava que estavam curadas, mas que ainda doem quando são tocadas. Esse confronto não é para te destruir, é para te purificar. É a forma que Deus encontrou de arrancar tudo aquilo que poderia atrapalhar o chamado que Ele confiou a você. E eu sei, dói. Dói perceber que não somos tão fortes quanto imaginávamos. Dói encarar nossos erros. Dói quando Deus nos mostra que ainda precisamos perdoar alguém que nos feriu profundamente. Dói quando precisamos abrir mão do controle, reconhecer que não sabemos tudo, que precisamos depender dele todos os dias. Mas essa dor, por mais difícil que seja, é uma prova do amor de Deus. Porque Ele só corrige aqueles que são seus. Ele só confronta quem tem um futuro preparado. Olhe para Jacó. Ele passou a vida inteira tentando ser alguém que não era, enganando, trapaceando, fugindo. Mas chegou uma noite em que Deus o confrontou em um vale, em uma luta que durou até o amanhecer. Naquele encontro, Jacó saiu mancando, ferido, mas saiu também transformado. O homem que antes era enganador passou a ser chamado Israel, príncipe de Deus. O confronto interior deixou marcas no corpo, mas gerou uma nova identidade. Essa é a dor que Deus permite na vida dos escolhidos. Ele confronta para transformar. Ele fere para curar. Ele expõe para libertar. Se você sente essa batalha dentro de si, não se desespere.
Não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está sendo trabalhado. É o Espírito Santo tirando as camadas antigas para revelar a nova versão de você mesmo, aquela que vai carregar o propósito sem se corromper. E talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo. Você ora e percebe Deus apontando áreas que precisam mudar. Às vezes é um comportamento, outras vezes é uma escolha, outras vezes é um pensamento escondido. O Espírito Santo sussurra: isso não combina mais com quem você é em mim. E a luta começa dentro de você. Obedecer ou resistir, ceder ou insistir. Essa guerra interior é dolorosa, porque exige renúncia. Mas todo escolhido precisa passar por isso, porque não há chamado verdadeiro sem transformação profunda. E aqui está um segredo. Quanto maior o chamado, mais intenso será o confronto interior. Deus não pode confiar grandes coisas a quem ainda não foi quebrado diante dele. Por isso, não se assuste se ultimamente você tem sentido como se estivesse em constante correção, constante provação, constante luta dentro de si. É Deus preparando você para algo muito além do que imagina. Lembre-se, Paulo, antes de ser apóstolo, era perseguidor. Quando teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele ficou cego por 3 dias. Essa cegueira foi física, mas também espiritual. Ele precisou ser confrontado, reconhecer que estava errado, admitir que perseguia o próprio Deus que dizia servir. Essa experiência marcou a vida dele, e a partir dali, Paulo se tornou um dos maiores instrumentos de Deus. Você entende agora? O confronto interior não é derrota, é renascimento. Cada lágrima que você derrama nesse processo é uma semente que vai florescer em maturidade espiritual. Cada vez que você reconhece suas falhas diante de Deus, Ele escreve uma nova história sobre você. Cada vez que você se rende, Ele te levanta mais forte. E eu quero perguntar a você: você já sentiu essa dor do confronto interior? Já se viu em luta consigo mesmo, querendo fazer o certo, mas tropeçando, ouvindo a voz de Deus, mas resistindo, chorando porque percebeu que ainda há muito a ser moldado? Se sim, declare nos comentários: Senhor, continua me moldando. Porque essa declaração mostra que você não está fugindo do processo, mas se entregando a Ele. Talvez o mundo olhe para você e veja apenas alguém comum, mas Deus olha e enxerga um vaso em construção. O oleiro não desiste do barro enquanto não vê nele a forma que deseja. Ele aperta, gira, molda, recomeça, mas nunca abandona. Assim também o Senhor faz com você. Ele não te deixa na prateleira inacabado. Ele insiste, confronta, transforma, até que você esteja pronto para carregar o chamado que Ele já determinou. Não fuja dessa dor, não a ignore, porque o confronto interior é a prova de que você pertence a Deus. O inimigo não confronta quem já está perdido. Ele só tenta desestabilizar quem tem futuro. Se você está em guerra dentro de si, é porque o céu já declarou vitória sobre a sua vida. Chegamos à última e talvez mais profunda parte dessa mensagem. Até aqui falamos sobre a solidão, a incompreensão, a espera, as perdas e o confronto interior. Todas essas dores não são coincidências, não são fruto do acaso. Elas têm um sentido maior. São sinais de que você foi separado por Deus. São marcas que o Senhor permite para que você entenda que o chamado sobre sua vida é real, é verdadeiro e é inegociável. E aqui eu quero abrir seu coração para algo que pode mudar completamente sua forma de enxergar tudo o que você tem vivido. Essas dores são, na verdade, o caminho da preparação. Deus não desperdiça lágrimas, Ele não ignora seus gemidos. Ele não é indiferente às noites em que você se deita exausto, sem forças para continuar. Pelo contrário, cada lágrima é guardada, cada dor é registrada, cada clamor é ouvido. Você não está sozinho, você está sendo moldado. Pense em um diamante. Antes de brilhar,
Ele é apenas uma pedra bruta, sem forma, sem valor aparente. Mas quando passa pelo processo de lapidação, cada corte, cada polimento, cada atrito revela sua beleza oculta. Assim é com os escolhidos de Deus. As dores que você sente são os cortes do oleiro, as batidas do martelo do ourives, o processo que revela a glória escondida dentro de você. E eu sei que às vezes você olha para si mesmo e não enxerga valor. Talvez diga, eu não consigo, eu não sou suficiente, eu não aguento mais. Mas escute, é justamente porque você é insuficiente que Deus decidiu agir na sua vida. Ele escolhe os fracos para envergonhar os fortes, os improváveis para mostrar que a glória pertence somente a Ele. As dores que você sente não são sinais de que você é incapaz, mas sinais de que você está nas mãos de quem pode transformar tudo. E não se engane, se você fosse comum, não sentiria dores tão profundas. Se fosse apenas mais um, sua vida seria marcada pela indiferença e não pela intensidade. Os escolhidos sentem mais, sofrem mais, choram mais, porque carregam dentro de si uma sensibilidade espiritual que o mundo não entende. E isso é prova de que o céu já declarou: esse é meu, essa é minha, e sobre a vida dele eu tenho um propósito. Olhe para a Bíblia. Nenhum escolhido escapou das dores. José sofreu a solidão do poço e da prisão. Moisés sofreu a incompreensão do próprio povo que ele libertou. Davi enfrentou a espera até se tornar rei, sendo perseguido como se fosse inimigo. Jó conheceu perdas que pareciam irreparáveis. Pedro enfrentou o confronto interior que o fez chorar amargamente. Mas em todos esses exemplos, depois da dor veio a honra, depois do choro veio o cântico, depois da noite veio a manhã. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Depois da sua dor virá o cumprimento da promessa. Depois da sua espera virá a resposta. Depois da sua perda virá a restituição. Depois do seu confronto interior, virá a transformação. O que você está vivendo hoje não é o fim, é apenas o processo. O oleiro ainda não terminou a obra. O ourives ainda está refinando o ouro. O Senhor ainda está escrevendo os capítulos mais lindos da sua história. Talvez agora você sinta que está quebrado, mas saiba, Deus não desperdiça quebraduras. É no coração quebrantado que Ele habita. Talvez você esteja vivendo perdas, mas saiba, só perde aqui quem tem uma herança no céu. Talvez você esteja enfrentando a incompreensão, mas lembre-se, o mundo não precisa te aplaudir, porque o céu já te aprovou. Talvez você esteja se sentindo sozinho, mas a presença de Deus nunca te abandonou. Talvez você esteja lutando contra você mesmo, mas é nesse confronto que nascerá a sua nova identidade. E eu te digo com toda a autoridade que vem do Espírito: não desista. Não interprete suas dores como sinais de fracasso, mas como provas da sua eleição. Quem não é escolhido não sente essas dores. Quem não tem chamado não passa por processos tão intensos. Mas você sente, você passa, você suporta, porque o Senhor te sustenta. Agora, eu quero que você faça algo muito importante. Nos comentários, escreva a frase: eu sou um escolhido de Deus e aceito o chamado. Não é apenas uma frase, é uma declaração. É uma forma de ativar sua fé, de dizer ao mundo espiritual que você entendeu que as dores não vão te parar, mas te conduzir ao propósito. Quando você escreve, você dá um passo de coragem e Deus honra cada atitude de fé. E se até aqui você sentiu que essa mensagem parecia falar exatamente com você, saiba, não é coincidência. O Senhor preparou este momento para te lembrar que você não está sozinho, que Ele nunca se esqueceu de você e que tudo o que você enfrentou até hoje está te preparando para viver algo muito maior. Respire fundo agora. Feche os olhos por um instante e permita-se ouvir a voz de Deus ecoando dentro de você. Filho, filha, eu nunca te abandonei. Cada dor que você sentiu foi eu moldando você.
Cada lágrima que você derramou foi eu regando a semente da promessa. Cada noite escura que você enfrentou foi eu preparando amanhã. Eu te escolhi e nada vai mudar isso. E eu quero finalizar essa mensagem orando por você. Senhor amado, Pai eterno, eu apresento agora cada pessoa que chegou até aqui, cada coração que ouviu esta palavra até o fim. Senhor, muitos estão vivendo dores profundas, sentindo solidão, incompreensão, perdas, esperando por respostas, enfrentando guerras dentro de si. Mas eu oro para que hoje o teu Espírito os fortaleça, renove suas forças e confirme em cada um deles o chamado que vem do céu. Pai, transforma cada lágrima em testemunho, cada perda em vitória, cada silêncio em aprendizado, cada dor em propósito. Que eles nunca se esqueçam de que não são comuns, mas escolhidos. Que o Senhor os abrace agora com tua presença e faça florescer em seus corações a certeza de que tudo o que eles vivem tem um sentido. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu essa oração, escreva nos comentários: eu sou um escolhido de Deus e aceito o chamado. Deixe essa declaração registrada, porque ela será a lembrança viva do dia em que você entendeu que suas dores não são sinais de derrota, mas marcas de vitória. E agora eu te peço, não guarde essa palavra só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Existe alguém próximo de você que também está sentindo dores e não entende o porquê. Seja instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Envie este vídeo, porque pode ser que, exatamente através dessa mensagem, ela encontre força para continuar. E claro, se você deseja continuar recebendo palavras como essa, que fortalecem, curam e edificam, inscreva-se agora no canal, ative o sininho, porque cada novo vídeo pode ser a resposta que você estava esperando. Deixe também o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir o que você ouviu hoje. Nunca se esqueça, se você sente essas dores, é porque Deus te escolheu. Você não é um acaso, você não é esquecido, você não é comum. Você é separado, marcado, amado e preparado para viver algo extraordinário. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça e te faça enxergar que suas dores são, na verdade, sinais de que o céu já escreveu uma história de vitória para você. Nos vemos no próximo vídeo. Fique em paz.